De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, mais de 28 mil sergipanos se autodeclararam quilombolas. O número é considerável, pois o estado está em quarto lugar como a maior população vivendo nesses territórios. Este foi um levantamento inédito no Brasil. As equipes foram a campo mapear as populações de origem quilombola e indígena, uma pesquisa necessária para a construção do panorama no país. É a primeira vez que a gente sabe quantas pessoas se auto-identificaram como quilombolas, né? Ou seja, declararam para o IBGE que são quilombolas, estando dentro ou fora de territórios quilombolas, né? Porque esse mapeamento não se deu apenas em territórios oficialmente delimitados como quilombolas, mas também em algumas outras regiões em que o IBGE identificou a existência potencial de pessoas que poderiam se declarar como quilombolas. Os números mostram que Sergipe se destaca. 28.124 sergipanos se autodeclaram quilombolas. Eles representam 1,27% do total da população no estado. 3 quilombos chamam a atenção. O Conjunto Luziense, em Santa Luzia do Itaim, com 4.405 habitantes, Mussuca, em Laranjeiras, que possui 2.903 moradores, e Brejo dos Negros, em Brejo Grande, com 1.432 pessoas residentes. Existe uma diferença entre território e agrupamento quilombola. O primeiro é quando é um local que já é reconhecido como o território de origem de um quilombo. E quanto a isso, Sergipe se destaca. Mesmo sendo o menor da federação, o estado fica em quarto lugar em números absolutos de população que se reconhece como quilombolas. Isso está muito relacionado aos padrões de ocupação do território brasileiro, né? Historicamente, a gente sabe que a região Nordeste ela é uma região de ocupação mais antiga e que, portanto, teve um influxo de populações africanas maior, porque nesse período de ocupação existia uma utilização de mão de obra intensiva, né, sobretudo na produção de cana, de açúcar, nas usinas, etc. E essa mão de obra era, sobretudo, mão de obra escrava trazida da África. Essas populações, em momentos de resistência a essa situação de opressão, elas se organizaram no que a gente chama de quilombos, né? Historicamente, a gente conhece esses locais como quilombos, e do ponto de vista das políticas públicas, a partir do século XX, esses territórios ganharam reconhecimento oficial e proteção do Estado, justamente como forma de reparação a essas populações que resistiram a esse período. E esse trabalho inédito agora será usado para a construção de políticas públicas voltadas a essa população. Bom, esse mapeamento ele consegue dizer para a gente qual o percentual de população quilombola que já está em territórios quilombolas e o percentual de população quilombola que não está em territórios quilombolas, ou seja, que em alguma medida pode necessitar dessa proteção que a titulação de território quilombola alberga a essas populações, né? Então são populações que estão espalhadas em territórios que são informalmente conhecidos como territórios quilombolas, mas que se beneficiariam de um reconhecimento formal do Estado enquanto território quilombola.